Vamos voltar a falar sobre Daniel Vorcaro? Porque após a rejeição da primeira proposta de delação premiada, o ex-dono do Banco Master voltou à mesa de negociações e apresentou uma nova versão do acordo, agora com mais personagens e novos fatos que podem ampliar ainda mais o alcance das investigações. Entre os pontos apresentados, a PF e a Procuradoria-Geral da República estão a inclusão de novos nomes na colaboração, o patrocínio do banqueiro para o filme Dark Horse sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, além da revelação de um novo contrato milionário envolvendo o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A expectativa agora é saber se a nova proposta terá elementos suficientes para convencer os investigadores que consideram a primeira versão inconsistente, né? Para entender melhor tudo isso, eu já estou muito bem acompanhada aqui no nosso estúdio da Manuela Alcântara, nossa colunista, que está sempre acompanhando aí tudo quanto é história dentro do judiciário brasileiro. Manu, muito bom dia. É isso. O que a gente estava falando até nos bastidores aqui antes da gente entrar no ar é que parece que a delação nova do Daniel Vorcaro trouxe realmente novos elementos muito importantes, que André Mendonça tinha ficado chateado de não ter aparecido na primeira versão, mas todos os elementos trazidos pela imprensa brasileira antes, né? Não parece que tem novidade, muitas novidades ali, que o próprio Daniel Vorcaro trouxe de forma espontânea, né, Manu? Bom dia. Nath, bom dia. Pois é, ele traz aí novamente essa proposta. A gente tinha ali uma negativa da Polícia Federal. Se a gente for lembrar lá atrás, quando ele decidiu fazer a delação premiada, Nath, ele assinou um acordo de confidencialidade com a PGR e com a PF, um acordo conjunto para poder fechar, para poder trazer esses elementos que possam contribuir com as investigações. Só que aí o que aconteceu? Quando ele fechou esse acordo, conseguiu a transferência ali da penitenciária federal, onde ele estava aqui em Brasília, né? A gente chegou a falar ali que ele estava numa cela de 9 metros quadrados, muito pequena, então ele conseguiu ir para a superintendência da Polícia Federal para negociar ali mais de perto com os policiais federais, o que ele poderia contribuir, o que ele poderia trazer para esse acordo de delação. Quando você assina um termo de confidencialidade, Nath, é o primeiro passo para mostrar ali a intenção da colaboração premiada, né? Então, ele fez esse passo, foi para a superintendência e apresentou uma primeira proposta para a Polícia Federal e para a PGR. Eles olharam essa proposta e ambos disseram: olha, tá aqui o que a investigação traz avança mais do que o que você está trazendo na colaboração premiada. Então, não tem por que a gente fechar, traz mais elementos. E aí, a defesa dele, ainda com o doutor Juca, né, que era o advogado, e o outro advogado, trouxeram aí anexos a essa delação. O advogado Sérgio Leonardo, que hoje comanda, né? Trouxeram aí anexos dessa delação, entregaram para a PGR e para a Polícia Federal. Aí a gente veio ali, primeira fase, segunda fase, terceira fase, sexta fase da Operação Compliance Zero, diversos nomes apontados, quebra de sigilo, aí informações de telefones desses envolvidos que traziam aí conversas esclarecedoras, né, e conversas comprometedoras, né, tanto com o ex-presidente do BRB, com o senador da República, Ciro Nogueira, e vieram trazendo, também chegaram aí a questão do filme Dark Horse, mas essa com informações ali da matéria do The Intercept. Então, vários elementos foram surgindo e a Polícia Federal, mesmo com esses anexos, falou: não tem nenhum elemento aqui que justifique que a gente dê andamento a essas negociações, que a gente continue a receber elementos dessa colaboração premiada. A PGR, nessa ocasião, falou: não, a gente vai continuar negociando, a gente tem aqui um acordo conjunto, né, uma assinatura conjunta aqui de confidencialidade, a gente vai continuar recebendo aqui, sim, o que ele deseja passar, né? Não é uma garantia de que essa delação vai ser fechada, de que um acordo vai trazer aí possíveis benefícios para Daniel Vorcaro, mas a PGR falou: olha, vamos continuar. Passou-se aí o tempo, Daniel Vorcaro rescindiu o contrato dele com o advogado, o doutor Juca, que é um advogado aí
muito renomado, né, nessa área de delação, porque acabou que a delação, a relação do advogado com o ministro André Mendonça estava um pouco desgastada, né? Então, por mais que o ministro André Mendonça seja apenas a ponta, seja a última fase para endossar, né, para homologar essa delação, não dá para o advogado do investigado não ter uma boa relação com o ministro relator do caso. Então, o doutor Juca deixou o caso, ficou aí à frente da defesa de Daniel Vorcaro, Sérgio Leonardo, que também é um advogado renomado, super experiente, e deu-se andamento a essa proposta de delação. E agora, o que ele fez junto com Daniel Vorcaro? Levou tanto para a Polícia Federal, que já tinha falado: olha, você não está contribuindo com nada, a gente não quer mais. Mas ele chegou e falou assim: não, ó, aqui, vou mostrar que eu estou trazendo novos elementos. Então, levou para a Polícia Federal e para a PGR novos elementos aí. E nessas citações, segundo a nossa equipe aqui do Metrópolis apurou em diversas matérias, né, traria aí um novo contrato com a advogada Viviane Barsi, essa informação trazida em primeira mão pela Malu Gaspar, e a gente divulgou aqui também, né, seria um contrato de 50 milhões, além daquele de 129 milhões, que a gente já tinha divulgado, também revelado pela Malu Gaspar, um contrato de 129 milhões, mas esse contrato de 50 milhões, segundo o que consta aí nessa nova proposta de delação, não teria sido pago, não teria sido concluído, era apenas uma intenção de fechar. E aí ele traz também ali as relações com o senador Ciro Nogueira, né, presidente do PP, mas a gente já viu, né, Nath? A gente já viu aí na Compliance Zero as relações do senador ali com a questão dele ter elaborado um projeto de emenda constitucional para ampliar ali os créditos do Fundo Garantidor de Crédito, né, de 250 mil para 1 milhão. Então, a suspeita que se tem diante das investigações é que Vorcaro tenha escrito o projeto para o senador apresentar e que ele teria apresentado isso ipsis literis ali, né, no Congresso Nacional. O projeto não passou, mas o senador Ciro Nogueira, depois das investigações, reapresentou, porque falou ali dos índices de inflação, falou que não tinha nada disso, que o projeto era de autoria dele, que ele tinha que ampliar sim, porque 250 mil é muito dinheiro para a maior parte da população, mas é pouco dinheiro quando se trata de investimento e de garantia. Então, ele reapresentou isso no Congresso e também teve a questão do filme que conta aí a trajetória, né, de Jair Bolsonaro, que houve essa negociação revelada pelo The Intercept entre Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e Daniel Vorcaro, ali com aquele contrato que teriam sido pagos 61 milhões de reais. De reais ou de dólares, Nath? 60 milhões de dólares, chegando a 134 milhões de reais. É isso. É alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, me perdi. Manu, Cláudio Castro não apareceu também, né? Em tudo que a gente apurou dessa nova delação do Daniel Vorcaro. E o Cláudio Castro também passou a ser investigado pela Polícia Federal. Ele que passou aí por um momento bastante difícil, passa por um momento bem difícil. Foi ali condenado por aquele problema nas eleições de 2022, ficou inelegível. Ele deixou o cargo antes, não foi cassado, mas tem essa questão, então está inelegível, já não ia conseguir se candidatar para nada em 2026. Além disso, depois a PF começa a investigar o Cláudio Castro no caso ali da Refit com o Ricardo Magro, e 2 semanas depois vem a operação da Polícia Federal de novo, tratando da amizade do Cláudio Castro com o Daniel Vorcaro e com a relação também de negócios, possivelmente, já que o governo do Rio de Janeiro, através do Rio Previdência, também aportava ali no Banco Master através das previdências dos servidores públicos. E aquela coisa toda de que o Cláudio Castro ia em degustação de uísque milionária, de bife milionário, bife de ouro lá com Daniel Vorcaro nos Estados Unidos, e no dia seguinte disso tudo, Rio Previdência ia lá e aportava mais.
num período em que o Rio de Janeiro já tinha sido avisado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que o Banco Master era um banco problemático, né? 1 bilhão, né, Nath? Um É, bilhão isso. ali da aposentadoria dos servidores, né? Assim, é um caso muito grave, porque se a gente for olhar aqui, eh, essa proposta do senador Ciro Nogueira, a gente vai relembrar que o FGC só cobre 250 mil. Então, quando o Rio de Janeiro vai lá e faz esse aporte, acho que é 900 e poucos milhões aí, né? A gente arredonda para 1 bilhão. Faz esse aporte, né? Esse investimento, ele não vai ter um retorno, porque o banco foi liquidado, né? Só 250 mil que estariam cobertos. Então, assim, como que ficam os servidores, né? Cláudio Castro tomou aí o noticiário, né, nas últimas semanas. A gente falou aqui diversas vezes no Acorda, né, em todos aqui os programas do Metrópolis, porque ontem, inclusive, terça-feira, inclusive, o TSE endossou, né, essa questão da inelegibilidade Exatamente. dele, teve ali por 5 votos a 2, ele foi mantida a inelegibilidade de Cláudio Castro, né? Agora vai ter esse andamento no STF, porque o governo lá do Rio tá super instável, né, Nath? A gente está ali com o presidente da Alerj eleito, Douglas Ruas, querendo assumir o governo, mas hoje o Rio de Janeiro é ali governado pelo presidente do TJRJ. Então, assim, tá tudo parado por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que aguardava aí esse julgamento dos embargos no TSE. Então, esse é um ponto de Cláudio Castro. Outro ponto, a refinaria de Manguinhos, né? Refit ali junto com Ricardo Magro, operação da Polícia Federal ali sobre sonegação, né? Aí depois a gente vem com uma degustação de R$ 1 milhão ali no grupinho dos meninos, né? É. Nos Estados Unidos. E no dia seguinte, essa negociação com a Previdência aí dos servidores. Até o momento, pelas informações que a gente apurou aí com diversas fontes, Borcaro não trouxe a relação de Cláudio Castro para esse novo documento. Qual a percepção, Nath? Percepção é que ele traz, dentro dessa nova proposta de delação, dentro desses novos argumentos, o que já foi aí demonstrado pelas quebras de sigilo, pelas movimentações bancárias, pelas investigações da Polícia Federal, porque o que tem de novidade, que não tinha aparecido até agora, seria esse contrato que não foi firmado, né, com a doutora Viviane Barsi, mas Ciro Nogueira tem ali diversas informações. Dark Horse, a gente tem inclusive áudios, né, que foram trazidos ali pelo Dark Horse, a gente já tem Flávio Bolsonaro se pronunciando, a gente trouxe aí o nosso colunista Igor Gadelha, trouxe ali a questão que depois disso, né, Flávio Bolsonaro foi até a casa de Daniel Vorcaro para tratar sobre o filme, né? A gente tem a chegada desses recursos nos Estados Unidos, administrados por Eduardo Bolsonaro. Então, assim, a gente hoje, a Polícia Federal, a PGR, os investigadores e ali dentro do processo da ação do caso Master no STF, eles têm um amplo lastro probatório, né? Que traz ali prints, imagens, áudios, conexões, né? Então, assim, há hoje um amplo lastro. O que o Daniel Vorcaro vai trazer? Ele vai ali oferecer essa contrapartida de 60 bilhões, de devolver esse dinheiro aos cofres públicos, de devolver esse dinheiro ao FGC? O que ele vai poder oferecer para que isso avance? Porque se o termo de confidencialidade é o primeiro passo, o que ele vai trazer é somente o segundo passo. Porque agora, quando ele entrega, né, esses novos elementos para a PGR e para a Polícia Federal, eles vão analisar. E aí a Polícia Federal vai dizer, olha, tem novidade, não tem novidade, a PGR também, eles vão ali ler, vão comparar, enfim, vão analisar todos esses documentos trazidos. E aí o que vai acontecer agora, Nath? Eles vão conversar entre si, tanto PGR quanto PF. Se a gente for considerar, para fechar o acordo de delação, a PGR pode fazer isso sozinha? Pode. A PF pode fazer isso sozinha?
Pode. Porém, isso vai chegar no ministro André Mendonça e vai ser homologado? Provavelmente não. Porque o que se espera ali, quem faz as investigações? A Polícia Federal. Então, o que se espera ali é que a Polícia Federal dê um aval no que a PGR decidir, ou que a PGR também faça ali essa troca de figurinhas com a Polícia Federal. Então, eles têm que estar alinhados ali e ter uma concordância. O fato da PGR ter concordado lá atrás em continuar as negociações, é aquilo que eu já falei, não significa que ela vai fechar o acordo de delação. Significa que ela apenas está recebendo esses elementos e agora, como ele entregou para a Polícia Federal e para a PGR, eles devem fazer aí uma análise conjunta para avalizar ou para falar, olha, não, Uhum. a gente realmente para por aqui. Ô, Manu, eu vou pedir para você ficar aqui comigo no estúdio. Eu preciso chamar um intervalinho e na volta do intervalo eu vou falar de Estados Unidos e Brasil. E aí eu queria te deixar aqui, bem rapidinho, porque a gente vai falar sobre o Rumble.